Shalom Lahem, paz seja convosco, ou Haris Kai Eirene, graça e paz. Aquela saudação paulina de Paulo nas cartas do qual ele escreveu às igrejas, né? Uma saudação muito bonita, formal. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bonito de ler, gostoso de ouvir. E a saudação de Jesus, que costumeiramente saudava o seu público, os seus contemporâneos. Paz seja convosco como é os dias de hoje, né? Na cultura hebraica. Ok? Vamos a um texto bíblico, o texto de Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 4. Gênesis 1, do 1 ao 4. Fala assim: Bereshit bara Elohim et ha-shamai ve'etz ha-aretis ve'aretis ha-yetah tohu vavohu ve'rosher ao penei terron errua Elohim merahefetis ao penei ramai vaiomer Elohim eirior vaieiri or vaiar Elohim et haor kitof vai vedel Elohim ben haor uveim harosher. Ok? Para não ficar com a mente frutífera, né? Vamos ao texto sagrado. O texto sagrado na língua portuguesa. Só para te lembrar, você conhece o texto, eu sei disso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. O texto que nós acabamos de ler. Deus seja engrandecido nesta noite. Vamos orar? Deus, nós te louvamos por tua palavra é a verdade. Te agradecemos pelo teu cuidado, te louvamos, Senhor, pela tua bondade. Te agradecemos pelos casos de livramentos que tivemos, Senhor. Não temos, Senhor, no nosso contexto, entre a nossa comunidade, entre nossos irmãos, pessoas, Senhor, acometidas de Covid-19. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor livrou o nosso povo aqui, Senhor, a nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, também os nossos irmãos familiares, aqueles mais próximos da gente, Senhor. Não temos casos nas nossas famílias. Senhor, muito obrigado porque os casos que houvera, que aconteceram, temos orado e o Senhor tem curado. Temos notícias de pessoas que foram curadas, Senhor, e que já tiveram alta médica. Obrigado por tudo. Senhor, por tudo e sobre tudo Tu és, Senhor, e está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Amém. Muito bem. Temos um texto hebraico, né? Um texto original, né, que nós chamamos de autógrafo, né? Autógrafo, que são os textos originais. Eu não li a tradução aqui na língua portuguesa no hebraico, senão ia ser igual falar igual uma língua indígena, né? Porque não tem aquelas conjugações que faltam para dar sentido, os artigos, e a gente precisa então traduzir o texto. Então eu preferi ler na Bíblia de língua portuguesa, que você está familiarizado, tá certo? Muito bem, mas não importa, o que é mais importante é que a palavra de Deus foi lida. Queridos, nós vivemos dias em que precisamos nos reportar ao Deus que começou todas as coisas. A palavra Bereshit quer dizer princípio, né? Origem, que nós chamamos de Gênesis, né? Onde vem a palavrinha genética, surge daí as variantes desse termo. Mas o que eu quero chamar a atenção é a de um Deus criador, que fez todas as coisas e que ordenou por sua palavra, né, verbalizou e disse Deus, né, haja luz e houve luz. E Deus fez separação das águas, texto que nós acabamos de ler, um Deus que ordenou todas as coisas e que se movia no princípio na face das águas. Nesse sentido não há como explicar Deus, porque Ele é Deus. Parece redundante dizer, mas Deus é Deus, porque há deuses que não são deuses verdadeiros. Só há um Deus, e esse Deus é Senhor dos céus e da terra, né? Esse é o Deus que nós acabamos de ler.
Senhor da criação, Senhor dos céus, Ashmai, e da terra, Eretes, é o Deus que é Senhor dos céus e da terra. Que o Senhor seja louvado nesta noite. Nós somos gratos a esse Deus do Bereshit, esse Deus da criação, que controla a história dos homens. Nós não estamos na mão de uma teoria criacionista, melhor dizendo, de uma teoria evolucionista, né? Estamos na mão de um Deus criador, que seguimos uma linha criacionista, porém não seguimos uma concepção de vida aleatória, como é o caso da evolução, em que no princípio havia duas grandes células, e essas duas grandes células geraram toda a vida, né? A partir de uma explosão, do Big Bang, que você conhece bem a teoria, e a partir daí a vida começou nas águas, e surgiu os primeiros micro-organismos celulares, né? Digamos, seres microscópicos, e que eram células e que deram origem à vida. São duas células que têm dois nomes complicados que eu não vou falar aqui, mas que se entende que a vida começou nas águas e criou-se então os primeiros organismos, os primeiros tecidos, e surgiram os primeiros organismos mais complexos, e esses organismos saíram, tornaram-se animais, obviamente, criaram toda uma estrutura anatômica, e que foram então para a Terra, e que evoluíram, e eram em princípio répteis, eram peixes, e criaram aquelas nadadeiras, tornaram-se patas, e assim por diante, tornaram os primeiros animais que povoaram a Terra, e que esses animais foram evoluindo com o curso do tempo, né? A partir aí então da chamada evolução da espécie de Charles Darwin. Você conhece um pouquinho da teoria, mas eu estou falando assim por alto, né? Muito por cima, sem aqui querer dar uma aula de biologia nesse sentido, longe disso. Mas a ideia é se reportar ao texto sagrado, é te lembrar que é um Deus criador, Senhor dos céus e da terra, e que Ele controla todas as coisas, e que a tua vida está nas mãos desse Deus, do Bereshit, o Deus que ordenou todas as coisas. Esse Deus está no controle da história dos homens. Ele cruza a história dos homens. Deus é como se fosse um grande jogador de xadrez. Ele tem aí todas as pedras e Ele controla as pedras. É como se fosse alguém que está na concepção mais alta da escala humana, se assim formos comparar Deus com o homem. Obviamente que não. Deus está acima de tudo e de todos. Não há não há um elemento analógico, né? Não há alguma coisa que você pode fazer uma analogia. Inclusive até um profeta vai dizer assim, se a memória não me falha, Isaías, dizendo que não há coisa maravilhosa para Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu quero te chamar a atenção nesta noite, para que o seu coração fique em paz, para que você entenda que você não está nas mãos de um Deus evolucionista, de uma teoria da evolução, em que duas células foram protagonistas de tudo que se pode ver. A todo momento, as Escrituras vai dizer que Deus ele é responsável pelas obras da criação. E no sentido mais específico, pela coroa da criação, que é você e eu. Então, fique com seu coração em paz. Há um Deus que sustenta todas as coisas. Nós não estamos na mão de um Deus transcendente só. Um Deus que está acima, é sublime e por demais elevado e sublime. Um Deus que habita no alto e sublime trono, é verdade, como diz Isaías. Mas um Deus que também habita com aqueles que são abatidos, que têm um coração contrito. Esse Deus habita com eles. Isso é o texto que o próprio Isaías vai dizer. O mesmo Deus que é transcendente é um Deus imanente, relacional, que se preocupa com a obra das suas mãos. E que te adotou como filho, não esqueça disso. Você foi adotado como filho pela pessoa de Jesus Cristo. Só Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Filho primogênito de Deus, só Jesus. Nós estamos guardados por meio de Cristo. Deus controla a tua vida
por aquilo que o seu filho efetuou na cruz. Não esqueça que em você há uma marca do sangue do Cordeiro. Não esqueça que em você há a habitação do seu Santo Espírito. Deus tem dois tipos de pessoas. Deus, ao olhar do céu, se nós formos partir de um pensamento geográfico, né, de distanciamento, Deus, ao olhar do céu, entendendo que se Deus ocupa algum lugar, mas se Deus olhar do céu abaixo, ele vai ver dois tipos de pessoas, os salvos e os não salvos. Você pertence ao grupo de salvos, que tem a marca do sangue do seu Filho e tem a habitação do seu Santo Espírito. O Deus Bereshit está no controle da sua vida. O Deus da criação é que te sustenta. O Deus é bondoso. Nosso Deus, além de ser um Deus relacional, é um Deus bondoso para com todos, né? Capítulo 14 do livro de Atos, você vai ver Paulo aí naquela região, na sua primeira viagem missionária, quando ele estava com Barnabé, né, na primeira viagem missionária, ele falou ali ao povo de Icônio, de Listra, que Deus é aquele que sustenta as pessoas com alimentos, com estações frutíferas. Deus é bom para com todos. A maldade dos homens não interfere na bondade de Deus. Nosso Deus não é um Deus que dá retorno da malignidade dos homens, porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não macula o seu caráter pela bondade dos homens. O Deus que é imanente aos homens, que é presente à história dos homens e que sustenta todas as coisas. Não um Deus deísta. Lembra do deísmo? Que a ideia de um relojoeiro que fez um mecanismo do relógio, deu corda e deixou que esse relógio trabalhasse com o seu mecanismo no aleatório. Ou seja, fiz o relógio e não interfiro mais nele. Não, nosso Deus não é assim. É um Deus presente, é um Deus que cuida de você, é um Deus que supre a sua necessidade, é um Deus que sabe do que você precisa. Não esqueça disso. O mundo confia numa ciência, o mundo confia aí numa evolução. Então, se confia numa evolução, que espere na evolução. Nós não confiamos em uma evolução de espécie de Charles Darwin, mas que respeitamos Charles Darwin, mas que respeitamos os princípios da biologia, mas nossas vidas estão guardadas nas mãos de um Deus criador, de um Deus sustentador do universo, não de um deísta, de alguém que abandona a obra da sua criação, mas de um Deus presente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te renove, que Deus cuide de você, mantenha-se na fé. É uma palavra curta, mas entenda que o Bereshit, que o Deus do princípio, que o Deus da criação, o Deus da Gênesis, do princípio, é um Deus que cuida de você. Aconteça o que acontecer, tua vida está guardada em Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vamos terminar orando essa breve palavra para a sua meditação. Gênesis 1, do 1 a 4. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. A tua palavra é a verdade. Poderão passar céus e terra, porém as tuas palavras não passarão. Senhor, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos na fé e sejamos portadores dessa fé. Aconteça o que acontecer, nossas vidas está em tuas mãos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite, queridos. Saudade daquele abraço, daquele cheiro, daquele aconchego. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz.